E aí pessoal, como é que vocês estão, beleza? Voltamos esse ano, eu fiquei um tempo sem postar vídeo, eu fiz uma pausa aí no final do ano pra poder dar uma descansada, uma organizada, mas muito obrigado pra você que se inscreveu, vou continuar postando vídeo aqui sim, o canal não parou, e hoje eu vou voltar, já começando o ano, falando de uma polêmica que aconteceu aí. Eu não queria falar sobre isso, mas como fui eu que acabei jogando na internet sem querer, não foi sem querer, mas eu não achei que ia dar esse tipo de repercussão, eu acho justo eu vir aqui e tentar explicar por que eu acho que aquele papo que o Teófilo Hayashi, lá do Dunamis, colocou naquele stories lá, acabou ficando polêmico sobre os três céus. Porque aquilo é esquisito, é absurdo, porque aquilo é perigoso pra quem tá assistindo, pra igreja e pras pessoas que às vezes não têm um conhecimento muito grande sobre a Bíblia e que escutam aquilo e acham que aquilo ali é verdade, é real e que daquilo pode ser usado como algum tipo de doutrina ou ensinamento. Alguns pontos antes de começar. Primeiro é que eu já frequentei o Dunamis faz alguns bons anos já, faz uns 10 anos que eu frequentei o Dunamis. Eu sei como é que funciona, eu sei que muitas pessoas foram edificadas ali dentro. Eu já ouvi muitas palavras boas no Dunamis quando ele acontecia em colégios. Eu não sei se ainda acontece lá, mas quando era assim. Me ajudou muito numa fase da minha vida, quando eu era mais jovem. Eu precisava de pessoas que fossem parecidas comigo, que estivessem buscando conhecer mais de Deus. E ali eu encontrei uma galera bem legal. Então eu não tô tentando atacar o Dunamis como o ministério que ele é, mas tô assim atacando o que ele pregou nessa pregação. Tô assim atacando aquilo que ele ensinou, porque eu acho que esse tipo de coisa precisa ser atacado dessa forma que eu tô fazendo, contrapondo com textos bíblicos e dizendo por que tá errado, não só falando que tá errado, né? E não atacando pessoalmente ninguém. O segundo ponto é que eu fui sim assistir a pregação, não só esse trecho que eu vou postar aqui. Cara, se eu fosse comentar sobre a pregação inteira, o vídeo ia ficar muito pior, porque tem coisas ali muito mais complicadas que esse trecho, tá? Então eu vou deixar quieto a pregação inteira, não vou comentar ela inteira, pra não ficar pior pra eles, entendeu? Terceiro ponto é que não fui eu que fiz esse corte, tá? Foram eles que postaram esse corte desse trecho, não fui eu, não fui lá maldosamente cortar um trecho, tirar de contexto. Eles mesmos pegaram esse trecho, jogaram no Instagram. Se você tira um trecho de uma fala sua e joga no Stories no Instagram pra milhares de pessoas assistir, você faz sabendo que algumas pessoas só vão assistir aquilo. Então é sua responsabilidade fazer com que aquele trecho seja inteligível o suficiente, que passe a mensagem de uma forma coerente, pra que ele não fique perdido, certo? Não fui eu que inventei, eles mesmos separaram aquele trecho. Então vamos falar sobre esse trecho, eu vou botar aqui, eu vou reagindo, eu vou comentando conforme ele vai passando, beleza? Então vamos lá. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu são os firmamentos, onde você vê a nuvem, o passarinho, o avião. Então, logo nesse começo aqui, ele vai falar que a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Por que ele fala isso? Ele vai pegar lá um trecho de Coríntios, onde Paulo fala sobre o terceiro céu. Ele vai pegar esse texto, vai juntar com o texto de Efésios. E ele também vai pegar um texto de Daniel, onde ele fala que, conforme Teófilo faz parecer, que o anjo veio trazer uma mensagem para Daniel, mas ele foi impedido pelos demônios, então teve que vir um anjo ajudar ele. E ele faz parecer que a insistência de Daniel foi que fez o anjo chegar com a mensagem dele. E é interessante porque eu vi esse trecho da pregação, e ele já começa falando assim, eu nem devia falar isso, mas vou falar, porque não sei o quê. Porque ele sabe que ele vai falar uma coisa que é duvidosa. E aí entra o grande problema dessa pregação, e desse tipo de pregação, que é se ater a coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala sobre um segundo céu. Ela realmente, Paulo vai falar sobre um terceiro céu. Só que de nenhum modo, em nenhum texto, a Bíblia vai se referir a um segundo céu. E embora por lógica a gente vai deduzir que se existe um terceiro, existe um primeiro, existe um segundo, a Bíblia não se prende a dizer o que tem nesse segundo céu, e nem se prende a dizer nem o que tem no primeiro céu. Então não dá pra gente claramente decidir que o primeiro céu é o céu físico, que o segundo céu é um céu espiritual e o terceiro é o céu do Senhor. A Bíblia vai dizer que o terceiro céu é o paraíso. Agora, o que tem no segundo céu, no primeiro céu, a gente pode deduzir. E é isso que ele vai fazer aqui. Dessa terra física, você dá um comando pro terceiro céu. É onde está o Senhor com os anjos. O segundo céu, entre o primeiro e o terceiro, é onde está Satanás e os seus demônios, potestades. Então, aí ele fala que o primeiro céu é o céu físico, é o céu onde tem o passarinho, o avião, não sei o que lá. E aí entra uma questão que é até isolada, né, do contexto, mas é um problema grave, que ele vai dizer que a gente dá um comando no terceiro céu. Essa noção de que a gente, quando ora, dá um comando em Deus, a gente aperta um gatilho e Deus vai lá e reage ao nosso comando, ela resume o que o pessoal chama de teologia do coach, que é essa noção que existe um método espiritual, que existe uma série de gatilhos espirituais que, se você aplicar eles da forma correta, você consegue chegar no objetivo final. É meio que uma aplicação mercadológica à sua fé. Existem alguns gatilhos que você aperta, aciona eles com as suas atitudes, seja com oração, seja com jejum, seja com leitura bíblica, seja com persistência, com profecia, sei lá. E dessa forma você manda comandos para o terceiro céu. E eu não tô inventando isso, você assistir essa pregação inteira, você vai ver que o título da pregação são chaves para que a sua oração seja atendida,
seja respondida. Só pelo esse título você já percebe qual é o problema. Ele vai dizer que existem chaves, existem gatilhos, existem pontos de contato onde você aciona e isso faz com que a sua oração seja respondida. Isso tira toda a nossa ideia de que a nossa oração é respondida por Deus, da forma que Deus quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele desejar, e se Ele não quiser responder, Ele não responde. Ou seja, a gente aciona, a gente move esse coração de Deus, faz com que Ele se mova a nosso favor, e Deus, de alguma certa forma, se torna obrigado a responder essa série de sistemas que, sei lá, talvez tenha sido Ele mesmo que desenvolveu, ou então talvez ele esteja preso nesse tipo de sistema. É uma loucura, mas que está se tornando muito comum, e isso é completamente nocivo à ideia do que é uma igreja, do que é ser cristão e do que é ser submisso à vontade de Deus. Nós oramos não para acionar gatilhos em Deus ou para dar comandos para Deus. A gente não é ninguém para dar nenhum tipo de comando para Deus. Toda oração que você vai ver Jesus fazer no Novo Testamento são orações extremamente submissas. A gente submete a nossa oração a Deus. A oração é a forma que nós temos de expressar os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas tristezas, aquilo que a gente queria, aquilo que a gente está descontente. É uma forma da gente se comunicar com Deus, mas é uma forma da gente demonstrar o quão submisso é o nosso coração diante da vontade de Deus. Jesus, à beira do Calvário, ele, embora sinta o seu coração dolorido e a sua alma esteja quebrantada, e ele peça para que Deus afaste o cálice dele, ainda assim ele termina a oração dizendo que a sua vontade, ele diz para Deus, que a sua vontade seja feita e não a minha. Deus disse isso para Deus, principalmente para mostrar pra gente como a gente deveria orar. A gente não ativa nada em Deus. Embora Deus ouça a nossa oração e que a gente possa pedir coisas para ele, que ele vai responder, e claro, quanto mais próximo de Deus, e o Teófilo até fala isso, quanto mais próximo da vontade de Deus a gente tá, mais fácil de Deus atender a nossa oração, porque a nossa vontade vai ser parecida com a dele. Vamos continuar. E os príncipes dos ares, como Paulo já nos ensina em Efésios. Então, obviamente, que entre a resposta sair do terceiro para chegar no teu mundo físico, tem que passar pelo segundo. E você acha que os caras do segundo estão falando, opa, mais uma resposta de oração? Pô, passar, vai lá, abençoa lá aquela família lá. Você tem que ser muito ingênuo pra pensar isso. Eles estão bloqueando, é por isso que você jejua. E aí entra na grande questão que gerou mais dúvida e que gerou mais polêmica. Vamos lá pra esse texto de Daniel 10, porque ele é um texto bem confuso e a gente precisa ler ele bem com calma pra ver se é exatamente isso que ele tá mostrando ali, se existe realmente um anjo sendo barrado, uma oração sendo barrada, ou o que tá acontecendo lá. Vamos lá. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer e o teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O texto começa falando sobre um anjo que chega para Daniel e fala, ó, você estava orando, e desde a sua primeira oração, Deus te ouviu e te mandou a resposta. E eu vim aqui te mandar a resposta desde o primeiro dia. Mas nesse meio do caminho, o príncipe da Pérsia ficou me resistindo, ficou me impedindo. E então precisou vir Miguel, um dos primeiros príncipes, me ajudar a chegar aqui e te entregar a resposta. É comum e é meio que tradição a gente entender que realmente o anjo estava vindo entregar a resposta para Daniel. Viu? Ele não estava levando a oração de Daniel, ele estava vindo entregar a resposta. A primeira oração de Daniel chegou a Deus, Deus respondeu. O rei da Pérsia aqui, no caso, é subentendido que é esse tipo de potestade espiritual, então algum tipo de demônio, alguém impedindo isso. Aí precisou vir Miguel, que no caso aqui vai dizer que é um dos primeiros príncipes, então é subentendido que ele é um dos primeiros anjos, talvez, não sei. Veja, tudo que eu tô falando é o que é entendido por muitas pessoas, mas não é exatamente o que o texto diz. Isso é uma interpretação do texto. Essas interpretações sobre Daniel, elas são possíveis. Só que isso não é uma certeza. Isso é uma dedução que você pode fazer. Isso não pode ser sistematizado dessa forma. Você pode chegar nesse tipo de conclusão fazendo algumas ligações. E é permitido que você ache várias coisas. Eu acho que o segundo céu é o céu do espaço, onde ficam os planetas. Ou eu acho que o segundo céu é onde ficam os demônios. Não tem problema nenhum você achar o que você quiser. A Bíblia tá lá e tem coisas que a Bíblia não diz. E o que a Bíblia não diz, ela não diz porque ela não quer que a gente saiba. Porque Deus não quis que a gente saiba. A gente não pode chegar no púlpito e ensinar o que a gente acha que tem lá, o que a gente deduziu. Não interessa. O púlpito de uma igreja, o lugar onde é pregado o evangelho, tem que ser pregado aquilo que a Bíblia diz. O que ela não diz, a gente guarda pra gente. A gente pode, na nossa cabeça, ter várias ideias, mas é irresponsável você chegar no púlpito e pregar coisas que você acha, que você supõe, coisas que você imagina que seja assim. Não dá pra fazer uma doutrina sobre o que a Bíblia não diz. Ela não diz o que tem no segundo céu. Então não importa pra gente. Pode ser até interessante se conversar com uma roda de amigos, num podcast, sei lá, isso não importa. Colocar isso numa pregação
informação para pessoas que estão ouvindo aquilo e aprendendo como se fosse o evangelho é errado. É uma irresponsabilidade. A gente não tem que ficar preenchendo lacunas na Bíblia. Um dia a gente vai saber se tem 3 céus, tem 50 céus, o que tem em cada um deles. Um dia a gente vai saber. Mas agora não interessa. E não tem que ser pregado em lugar nenhum. Vamos continuar com o vídeo. É por isso que você bombardeia o mundo espiritual com fé, com oração, porque você quer que aquilo venha como uma resposta ou como um míssil que sai do terceiro céu, fazer um furo no segundo céu, até se concretizar na realidade física da tua circunstância aqui nessa terra. Mas se você tem aquilo que é a realidade física e circunstâncias físicas nessa terra como indicativo se você deve ou não deve, eu te garanto que está cheio de oração que ficou preso no segundo céu. Tem que perseverar. Aí ele vai falar que tem os demônios lá que estão irritados, que não vão deixar a pregação. Ele cria toda uma história, vai dizer que a gente tem que jejuar, que as nossas orações tem que bombardear. E ele vai terminar dizendo sobre perseverança. Se a gente perseverar bastante, se a gente continuar crendo, mesmo depois de orar, a nossa oração vai ser atendida. E aqui eu quero concluir. Eu recomendo que você vá lá, tem no podcast do Dunamis essa pregação, escute, veja se eu tô falando besteira, se não é isso que exatamente que ele fala. Não fique só pelo que eu tô falando, vá lá ouvir. Então é isso, eu espero que você se sinta abençoado por esse vídeo, que você possa refletir um pouco sobre o que eu falei aqui. E é isso, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, compartilha. Se você viu alguém vendo esses stories, vendo essa pregação e com dúvida, manda esse vídeo aqui pra pessoa, para que ela possa também refletir sobre esses pontos, ler os textos e ver que não é bem por aí, beleza? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima!